E aí pessoal, tudo bom? Hoje vamos falar sobre mais 3 conceitos importantes de orientação a objetos: classes abstratas, interfaces e polimorfismo. O diagrama de classes daquele projeto que a gente estava fazendo do banco está assim até agora. A gente tem uma classe conta corrente e uma classe poupança que herdam da classe conta. Lá no método principal, a gente chegou a criar alguns objetos da classe conta corrente e alguns objetos da classe poupança. A gente não criou nenhum objeto da classe conta sozinho, sem ser uma conta corrente ou sem ser uma poupança. Mas a gente poderia sim criar um objeto da classe conta. O fato é que não faz sentido para o nosso banco que a pessoa crie uma conta que não seja uma conta corrente nem uma poupança. Para que a gente impeça que a pessoa faça isso, a gente pode transformar a classe conta numa classe abstrata. Uma classe abstrata é uma classe especial que não pode ser instanciada, ou seja, você não pode criar um objeto daquela classe, e a maior utilidade dela é servir como base para subclasses que vão herdar dela. Então, se a classe conta é transformada numa classe abstrata, ela só vai servir para ser superclasse ali naquela hierarquia. Ela vai ser a classe mãe da conta corrente e da poupança. Em Java, uma classe é definida como abstrata simplesmente usando o modificador abstract, como vocês estão vendo aqui do lado. E uma classe abstrata pode conter métodos que também vão ser abstratos ou não. O método abstrato é um método que você vai simplesmente declarar, mas não vai implementar o corpo daquele método. Você não sabe o que tem que ser feito, por exemplo, para retornar o valor disponível em uma conta. Por quê? Porque numa conta corrente é de um jeito, numa poupança é de outro. Então, na minha classe abstrata, eu vou ter um método abstrato chamado disponível. Ele é público, ele retorna um double, que é o valor disponível numa conta, e ele não recebe nenhum parâmetro. Só que depois da assinatura do método, o que é a assinatura de um método? A assinatura de um método é o seu modificador, público, privado, protegido, depois o tipo de retorno, depois o nome, depois a sua lista de parâmetros que ele vai receber. Depois da assinatura, você costuma implementar o método e você coloca um blocão ali entre chaves. Ao invés de abrir chave, fazer a implementação e fechar chave, você vai simplesmente colocar um ponto e vírgula. Isso significa que o método ele não está sendo implementado ali, mas todas as classes que herdarem dessa classe abstrata vão ser obrigadas a implementar esse método. Isso significa que ele não está sendo implementado aqui na classe abstrata, mas todas as subclasses de conta que forem concretas, ou seja, não abstratas, vão ser obrigadas a implementar esse método com assinatura igualzinha a essa que eu defini aqui. Para dizer que o método abstrato, é só colocar também a palavra reservada abstract. Já o método sacar, ele é igual em todas as classes. Então eu não preciso deixá-lo como abstrato e esperar que as subclasses o implementem. E mesmo que o método sacar utilize o método disponível, não tem problema. Ele pode ficar ali na superclasse, porque apesar dele ser abstrato, eu tenho certeza que cada subclasse que herdar dela vai ser obrigado a ter a sua própria implementação do disponível. Então, mesmo ele não sendo um método abstrato, eu posso chamar lá dentro um método que é abstrato. Por quê? Porque eu tenho certeza que todas as subclasses delas vão ser obrigadas a implementar esse cara. Então, voltando aqui para o nosso diagramazinho, a gente também pode transformar a classe pessoa numa classe abstrata. Uma pessoa tem nome, CPF, data de nascimento e sexo. Uma pessoa vai poder ser um funcionário ou um cliente da agência. Um funcionário tem salário, um cliente não. Só que tem mais de um tipo de funcionário na minha agência. Então, o funcionário que está herdando de pessoa também vai ser uma classe abstrata e eu vou ter, por enquanto, 2 subclasses aí, que vão ser classes concretas. Gerente, que a gente já tinha, mas herdava direto de pessoa, agora vai herdar de funcionário, e secretário. Vamos colocar que o secretário aqui é simplesmente um funcionário qualquer da minha agência que não é o gerente. Depois a gente pensa se a gente tem outros tipos de funcionários possíveis. Mas então, por enquanto, o nosso diagrama de classe vai ficar assim. Eu transformei a classe conta numa classe abstrata, transformei pessoa numa classe abstrata, criei a classe funcionário, também abstrata, que vai herdar de pessoa, criei a classe cliente, que é uma classe concreta, herdando também de pessoa, e eu tenho 2 classes concretas aqui herdando de funcionário. O gerente, a gente já tinha, e agora o secretário. Então, isso é uma classe abstrata.
Já uma interface não é uma classe, é uma entidade que define um conjunto de métodos que um certo grupo de classes vão ser obrigados a implementar. Ou seja, uma interface vai definir um contrato ali e todas as classes que implementarem essa interface vão ter que seguir aquele contrato. Vão ser obrigadas a implementar aquele conjunto de métodos que está descrito ali na interface. A interface só faz isso. Define um conjunto de métodos, não vai nem ter a implementação daquele método, só a assinatura deles. E todas as classes que implementarem aquela interface vão ser obrigadas a seguir aquele contrato, a implementar todos os métodos que forem previstos ali. Vamos, por exemplo, imaginar que a gente vai ter uma interface chamada salvável, que vai reunir todos os objetos de todas as classes que podem vir a ser salvos em disco. Quais dados que eu posso salvar em disco? Eu posso salvar dados de uma conta corrente, posso salvar dados de uma poupança, posso salvar dados dos clientes, posso salvar dados dos gerentes. A gente já estava fazendo isso, só que a gente estava fazendo um arquivo para cada um. Vamos imaginar que a gente vai ter um único arquivo no qual eu vou salvar todas as entradas possíveis, tudo misturado ali dentro. E aí eu vou criar essa interface chamada salvável, está o código aqui do lado. E dentro dela eu vou definir a assinatura do método salvar arc, salvar em arquivo, que vai receber um buffer de escrita como parâmetro, não vai retornar nada, ele é void, mas ele pode lançar uma exceção de entrada e saída, afinal a gente vai estar manipulando um arquivo. Todas as classes que implementarem essa interface vão ser obrigadas a ter esse método chamado salvar arquivo. Então, como é que fica isso? A gente tem o código aqui de como vai ser agora a classe conta corrente. Classe conta corrente continua herdando de conta, mas além disso agora ela implementa a interface chamada salvável. Portanto, o seu código agora só vai compilar se você tiver um método salvar arc com a mesma assinatura ali que você tinha na interface. E eu posso implementar mais de uma interface. Vamos supor que eu tenho agora uma interface chamada autenticável. Quais são os tipos de usuários que podem usar o meu sisteminha? No meu sisteminha eu cadastro contas, cadastro clientes, cadastro gerentes. Então um gerente tem que ter acesso ao meu sistema. Um secretário não vai ter acesso ao meu sistema, ele não é autenticável, mas um cliente sim, porque o cliente pode entrar no meu sisteminha para efetuar um saque, por exemplo. Então, apesar de cliente herdar de pessoa e gerente e secretário herdarem de funcionários, o cliente tem algo em comum com o gerente que o secretário não tem. Ambos podem se logar no meu sistema. Então, eu estou criando aqui a interface chamada autenticável, que define que todas as classes que forem implementar essa interface, elas vão ter que implementar esse método aqui, chamado validar acesso, dado uma senha, ele vai retornar verdadeiro ou falso. E aí como é que eu vou definir a classe gerente agora? A classe gerente continua herdando de funcionário, que é uma classe abstrata que por sua vez herda de pessoa, mas além disso ela implementa duas interfaces, salvável, autenticável. E aí nosso sisteminha passa a ter esse diagrama lindo aqui, cheio de informações. Nós temos aqui as classes concretas, as classes abstratas. Vocês podem reparar que conta, pessoa e funcionário estão com o nomezinho em negrito. Isso aí indica que ela é uma classe abstrata. E temos aqui também duas interfaces, autenticável e salvável. E esse relacionamento, que parece o da herança, que tem a setinha na ponta, mas é tracejado, indica que uma certa classe está implementando a interface. Lembre que os métodos na interface têm que ser abstratos. Você não vai implementá-los ali. Na classe abstrata, você pode ou não implementá-lo. A classe que herda da classe abstrata já vai estar com a sua implementação pronta, caso ele seja concreto, vai ter que implementar caso o método seja abstrato. Na interface, não. A interface só define um conjunto de métodos que serão implementados em cada classe que estiver implementando aquela interface. Ok? Todos os métodos dentro de uma interface têm que ser abstratos. Na classe abstrata, você pode ter um construtor? Pode. Apesar de você nunca criar um objeto da classe abstrata, você pode definir um construtor para ela que vai ter as suas rotinas de inicialização. Por exemplo, na classe conta, você vai inicializar qual é o cliente, qual é o número da conta. E aí, nas subclasses que estiverem herdando dessa classe conta, você vai criar os seus próprios construtores que vão chamar o construtor da classe mãe, para você não ficar repetindo o mesmo código em todas elas. Mas a interface não. A interface não faz sentido você ter um construtor. Ela não é uma classe. A gente viu dois conceitos hoje, classes abstratas e interfaces. Não confundam.
Apesar delas terem algumas semelhanças, por exemplo, ambas não podem ser instanciadas. Você não pode criar um objeto de uma classe abstrata, você também não pode criar um objeto de uma interface. E ambas possuem métodos abstratos que vão obrigar um certo conjunto de classes a implementar esses métodos. Mas apesar das semelhanças, elas não têm o mesmo propósito. Uma interface é só um conjunto de métodos que precisam ser implementados nas classes que tiverem implementando essa interface. Já a classe abstrata serve como uma classe base para todas as subclasses que herdarem dela. Ela vai ter um conjunto de atributos, ela pode ter construtores, ela pode ter métodos que vão ser abstratos ou não. E nas subclasses que herdarem dela, você não vai ter que se preocupar com o comportamento que vai ter em comum entre todas elas. O comportamento em comum vai estar todo sendo definido ali na superclasse. E para fechar a aula de hoje, vamos falar de polimorfismo. Polimorfismo vem do grego, poli de várias, morfismo, morfos, forma. Na orientação a objetos, isso significa que um objeto pode assumir várias formas diferentes. Se eu crio um objeto da classe conta corrente, eu posso utilizar esse objeto como uma conta corrente, afinal ele é uma conta corrente. Eu também posso utilizar esse objeto como uma conta, de forma mais genérica, porque tudo que uma conta possui, uma conta corrente vai possuir. Eu também posso utilizar esse objeto como um salvável, porque a conta corrente está implementando aquela interface, então ele vai ter que ter todo o comportamento que foi definido ali na interface salvável. Então, se eu tinha, por exemplo, um array de contas, no momento que eu faço for conta C dentro do meu array de contas e faço c.sacar, aqui eu estou usando o polimorfismo. Esse C é uma conta, mas ele pode ser uma conta corrente ou pode ser uma poupança. E o comportamento que vai ser executado só vai ser definido na hora que o seu programa estiver executando, porque até lá eu não vou saber se esse objeto específico é uma conta corrente ou é uma poupança. Você pode obter polimorfismo só usando heranças, você pode obter fazendo herança utilizando classes abstratas, e você pode obter isso também através das interfaces. Tudo bem? Então na aula prática a gente vai implementar esse monte de mudança que a gente fez no diagrama de classes.